Hoje nós vamos ver um estudo muito importante sobre a providência divina, um assunto muito vasto nas Escrituras Sagradas e que é uma das grandes doutrinas, um dos grandes ensinamentos da Palavra de Deus. Então nós vamos ter uma visão panorâmica de toda esta doutrina falando sobre a providência divina. E o texto para a nossa meditação é em Gênesis 45, versículo 5, que será um texto base para o desenvolvimento desta lição. Nós temos como referência a passagem de José, né, em Gênesis 45, versículo 5, e o texto diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Essa passagem bíblica nós sabemos que faz parte de um contexto em que José, um dos filhos de Jacó, foi traído por seus irmãos. Os irmãos de José o traíra, os irmãos de José o vendera, né, como escravo. O plano era tirar sua vida, mas Rubens, o irmão mais velho, assim deu uma ideia de que poderia vendê-lo, né? E assim ele foi vendido como escravo, né? Ia se levado para o Egito, e lá no Egito José passou por maus bocados, passou por situações extremas. Lembrando, né, que José era um sonhador, era aquele que tinha sonhos. Isso causou uma inveja muito grande em seus irmãos, e essa insatisfação levou eles a dar cabo da vida do seu irmão, né, destruir a vida do seu irmão. Mas dentro desse contexto, dentro deste sofrimento, de todo esse sofrimento que José passou, nós chegamos justamente a este ponto, Gênesis 45, 5, em que José se revela para os seus irmãos, né? Não vou tratar detalhes, porque vocês podem ler os textos anteriores, né, a respeito dessa história, e os posteriores também, que a história não termina nesse capítulo 45, mas desenrola-se todo um enredo em torno da vida de José, e José entende, né, José, ele compreende que aquilo que ele passou, né, a priori, olhando que era uma situação ruim, uma situação de traição, uma situação de inveja, mas que ele entende que aquilo foi um ato providencial de Deus. É por isso que ele expressa nesse texto que nós estamos aí na tela para a nossa meditação, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José entende, né, que de ele estar ali no Egito, de ele ser governador na ocasião desta fala, Deus estava trabalhando, apesar de não se ver os benefícios, as benesses desse trabalhar a primeiro momento, mas quando chega neste ponto, José entende que tudo que acontecera com ele tinha um ato providencial de Deus. E é isso que nós vamos falar justamente neste vídeo, tratando justamente sobre o ato da providência de Deus. Olhemos aqui o próximo slide, que traz uma referência sobre isso, trazendo agora da criação. Depois de Deus criar os céus e a terra, ele não deixou o mundo à sua própria sorte. O que nós enxergamos nesse texto é o Deus que criou todas as coisas, Deus que criou a terra, Deus que criou os céus, criou todo o nosso planeta, né? Mas ele não deixou o planeta à toa, ele não deixou o planeta solto, né? Nós podemos ver que ele tem continuado interessado pela vida dos seus, e que ele cuida da sua criação. Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixa acabar esta corda lentamente até o fim. Pelo contrário, ele é o Pai amoroso que cuida daquele que criou. Esse fato é interessante, né? Já havia algumas questões a respeito disso, de que Deus criou o planeta, deu corda e ele vai desenvolvendo até a sua destruição. Mas não é dessa forma que a Bíblia revela sobre a providência de Deus e o cuidado que Deus tem
com a sua criação, com aquilo que ele criou. O constante cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado na linguagem doutrinal de a providência divina, que nós vamos tratar justamente nesta aula, neste ensino da palavra de Deus. Quero apresentar nessa noite alguns aspectos, aspectos da providência divina, e são pelo menos 3 aspectos da providência divina. E preste bem atenção para que você possa fixar o aprendizado. O primeiro aspecto é chamado aspecto da preservação, ou seja, Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que ele criou. No texto abaixo, Salmo 36, verso 6, diz: Senhor, tu conservas os homens e os animais. O salmista reconhecendo que Deus tem o poder de preservar, Deus tem o poder de conservar, Deus tem o poder de fazer com que estes existam, pelo seu ato providencial. Pelo ato da providência de Deus, todas as coisas existem como nós conhecemos. Então, este é o ato chamado da preservação. E dentro do ato da preservação, nós temos também o ato preservador de Deus, do qual ele manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. Nós entendemos que todas as coisas que existem foram criadas por Deus, mas a existência de Jesus é bem expresso nesse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é, Jesus, antes de todas as coisas subsistem por ele. Então nós entendemos nesse texto que a preservação de Deus, ela engloba o mundo criado, e esse poder preservador manifestou-se através do seu Filho Jesus. Quando nós estamos no Gênesis, no princípio da criação, nós enxergamos a participação coletiva, na criação, aonde Deus usa a expressão façamos, o homem, façamos todas as coisas, mostrando que ele não estava sozinho. E esse texto deixa claro, em Colossenses 1,16, e traz a revelação mais clara, a revelação mais clara de que o participante desta criação era e é o Senhor Jesus. Então ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então o conservador, o preservador é através de Jesus que todas as coisas são preservadas por Deus. Também nós temos aqui o segundo aspecto da providência de Deus, que é a provisão. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também prover as necessidades das suas criaturas. Então Deus, ele não só preserva, como nós vimos no primeiro slide, tratamos sobre o primeiro aspecto. Nesse segundo aspecto, Deus fala sobre prover as necessidades, não só cuidar, mas também trazer aquilo que as suas criaturas necessitam, aquilo que as suas criaturas precisam. Em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 10, 29, é um texto muito interessante que diz assim: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus faz uma pergunta aos discípulos que estavam ali preocupados. Sabemos muito bem que é peculiar do ser humano preocupar-se com o seu bem-estar, preocupar-se com o dia de amanhã, mas a palavra de Deus vem trazendo justamente que Deus, no seu ato providencial, Deus cuida da natureza, e ele usa a figura das aves. Não é à toa que temos como fundo aí dos slides um passarinho se alimentando de frutos de uma árvore. Então esse passarinho
foi o que Deus usou, né? Deus usou os pássaros, as aves dos céus, né? Que eles não têm ajuntamentos em celeiros, eles não têm preocupação com o dia de amanhã, mas eles vivem um dia de cada vez, né? E o que o Senhor trata para nós é justamente isso, de que os pássaros têm a sua existência, a sua provisão trazida por Deus, e por ter a sua provisão trazida por Deus, o Senhor assim ensina para nós que nós temos muito mais valor do que eles, né? E Mateus 10, 29, também falando dos pássaros novamente, Deus fala: não se vende dois passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Então está expressando que até a morte de um passarinho é pela direção e a vontade de Deus. Mostra que Deus é providencial em todas as coisas, e nesse segundo aspecto nós temos o aspecto da provisão, certo? Então Deus provê as necessidades das suas criaturas. Deus não só traz para nós a respeito das necessidades das suas criaturas físicas, mas Deus também fez promessas, né? Promessas de provisão, promessas de que ele estaria sustentando todas as coisas, ele estaria trazendo à existência tudo, né? Nós sabemos muito bem que quando Deus criou a terra, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas o homem, através do pecado, através da rebelião contra Deus, levou justamente a um afastamento, uma rebelião, uma revolta. Isso trouxe todas as espécies de sofrimentos para a humanidade. E Deus chegou o momento dessa história que Deus decide destruir o homem por causa do seu coração, que era continuamente mau, né? Mesmo Deus tendo que expulsar o homem não aprendeu com aquele ato, o homem não tomou uma decisão de mudança, mas o homem foi de mal a pior. E Deus decidiu que iria destruir a raça humana. Só que a expressão bíblica, o que a gente conhece pelos contextos bíblicos, é que Deus não destrói o justo com o ímpio, né? E por haver o Noé, o homem justo, o homem íntegro na presença de Deus, Deus nos dá uma nova oportunidade. E o dilúvio vem, como nós conhecemos essa história, já narradas por filmes e bem expressa na palavra do Senhor, né? E após esse dilúvio, Deus faz uma promessa para Noé e para os seus descendentes, aqueles que vieram depois. Nós também somos possuidor desta promessa. Em Gênesis 8, 22, Deus diz para Noé: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus está dizendo que ele continuará provendo as estações, ele continuará provendo o cuidado dele, porque apesar de vivermos hoje um desequilíbrio, né, na natureza, não por causa de Deus, porque pelo contrário, Deus mandou que o homem cuidasse da natureza, daquilo que ele estava trazendo, e pelo contrário, o homem, da sua ganância, tem destruído. Nós temos aí o aquecimento global, nós temos toda uma série de problemas que tem trazido um transtorno enorme para a humanidade. Mas Deus falou que sempre existirá e sempre haverá essas estações, e essas estações elas trazem um equilíbrio ao planeta. Imagine só se houvesse só verão, não chovesse, com certeza nós morreríamos de fome, haveria escassez de alimentos, haveria fome em vários lugares. E também se nós vivêssemos só em um inverno perpétuo, também haveria problemas, com certeza. Então Deus equilibrou o planeta, Deus mostra a sua provisão quando ele cuida também do planeta. Então essa é uma promessa que Deus fez da sua provisão, né, que traria as necessidades físicas das suas criaturas, que proveria também o equilíbrio do ecossistema, do planeta, para que o homem se beneficiasse disso. Mas Deus não se preocupou somente com isso. Há uma preocupação, até mesmo pela queda do homem, é o ponto que vamos tratar aqui a seguir.
Seu cuidado abrange não somente as necessidades físicas da humanidade, como também as necessidades espirituais. Quando o homem se rebelou contra Deus, houve uma ruptura dessa comunhão, houve uma ruptura desta união de Deus com o homem. Então, o que foi que Deus tratou quando chegou ali naquele jardim? Deus prometeu que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Da semente da mulher ali estava sendo prometido um Salvador, né? Que resolveria aquela questão da rebelião do homem contra Deus. E o texto bem conhecido de todos, João capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então o texto fala justamente do ato providencial, a provisão de Deus para resolver uma questão espiritual, né? Para resolver uma questão de prover as necessidades espirituais do seu povo. Então Deus envia o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não foi enviado para condenar, Jesus não foi enviado para destruir, Jesus foi enviado para salvar. Esse é o grande propósito do Senhor, é trazer salvação para as suas criaturas. Então, dentro do ato providencial de Deus, Deus assim rege todas as coisas, Deus assim cuida da natureza, Deus assim fez promessas que haveria o sustento dos homens através das estações, e dentro do âmbito espiritual ele faz uma promessa do Salvador, que nós chamamos de segundo aspecto da provisão de Deus. Dentro desta provisão, nós temos o cuidado especial de Deus, né, tratando especificamente de pessoas ou de povos. No contexto geral, Deus cuida de tudo, mas nós vamos encontrar na palavra de Deus, Deus escolhendo, né, escolhendo pessoas para que daquelas pessoas ele viesse providenciar este Salvador, trazer essa provisão que tratamos no tópico anterior. Então, dentro dessa manifestação, Deus manifesta o seu cuidado especial com o seu próprio povo. Deus escolhe Abraão, e de Abraão há uma promessa de que faria uma grande nação. Então, dentro deste povo escolhido por Deus, desse povo chamado por Deus, nós temos aí algo maravilhoso do cuidado de Deus sobre esta nação, né? E posteriormente também sobre a igreja, né? Os eleitos, escolhidos por Deus, e Deus tem todo o cuidado especial. E eu quero abrir justamente em Mateus 10:31, uma nota para que a gente possa explicar um pouco mais desse cuidado especial de Deus dentro da provisão do povo que ele escolheu. Mateus 10:31 diz assim para nós: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Né? No texto de Mateus 10, ele fala justamente de perseguições, de lutas, dificuldades, mas ele traz para os discípulos um conforto. Ele traz um conforto e diz assim: ó, vocês não tenham medo, vocês não fiquem atemorizados, vocês não fiquem apavorados, porque vocês valem mais do que muitos passarinhos. Nenhum deles cai por terra sem a vontade do Pai, nenhum deles vai morrer. Assim também, vocês também têm que entender isso, não tenha medo. Então, o que esse texto traz para nós é muito rico, né? Quando Jesus usa a expressão, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Os passarinhos eu trago a provisão da alimentação, os passarinhos eu cuido, os passarinhos, a natureza, ele usa a expressão dos lírios. Olhe para os lírios do campo, veja como eles são bonitos, mas hoje eles existem e amanhã estão murchos, e Deus cuida de cada um desses lírios. Então, quando Deus traz essa expressão para os discípulos, mais valeis vós do que muitos passarinhos, ele está dizendo: eu me importo com você. Você é importante para mim. As suas necessidades pessoais são importantes para mim. Você nunca está distante da presença do Senhor,
Você nunca está distante do cuidado do Senhor, nem a solicitude. Ele conhece as suas necessidades, as suas provações e suas tristezas. E mostrando Deus dentro do aspecto da provisão, né, cuidando de forma especial daquele que ele escolheu, daquele que segue o seu caminho, daquele que segue os seus preceitos. Então, esse texto ele é muito rico, né, que mostra justamente o cuidado de Deus com a sua criação. E Mateus 6:8, ou melhor, com o seu povo. Mateus 6:8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Então o texto diz o quê? Que Deus ele conhece as suas necessidades. Antes de você se ajoelhar, antes de você orar, Deus já conhece tudo. Isso é maravilhoso. Deus já conhece a sua necessidade, os seus anseios, a sua dor, né, o que você precisa. Deus sabe de tudo. Só que é necessário orar. Talvez surja a pergunta: se Deus sabe, então para que orar? Né, a oração, poderíamos tratar em outro estudo sobre a oração, que tem o poder de abrir e fechar. É o livre-arbítrio, né? É a liberdade de escolher. E Deus ele trabalha dentro desta liberdade de escolha. E Deus respeita a liberdade de escolha. Então, quando nós usamos através da oração, expressamos as nossas necessidades, Deus já sabe. Mas através da oração, nós agimos pela fé, pela confiança e pela necessidade de pedirmos a Deus o seu ato providencial. Dentro desse mesmo contexto de Mateus 10:31, nós temos a segunda lição que nós aprendemos. Que você é tão importante para Deus que Ele preza sua fidelidade, seu amor e sua lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrestres. Aqui Deus coloca o homem, né? O homem quando foi criado para ser coroa da criação, foi criado para dominar, mas o ato de rebelião do homem contra Deus levou o homem a se afastar. Mas o ato do homem se reconciliar com Deus, ele volta a assumir esse posto, ele volta a assumir esse patamar, essa posição de importância para Deus. Então Deus ele preza a sua fidelidade, Deus ele preza seu amor, Deus ele preza a sua lealdade para com ele, acima de todas as coisas. E Salmo 91, verso 14 ao 16, diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou. O texto está dizendo, Deus falando que tão encarecidamente você o ama, né? Lembre do ponto que frisamos nesse ponto 2, ele preza a sua fidelidade, seu amor e sua lealdade para com ele. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu, o Senhor, o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele, você, eu, me invocará, e eu, Deus, lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, apenas nesse texto aqui a gente encontra justamente Deus cuidando da sua criatura. Deus cuidando daquele que ele escolheu, mas porque aquele que ele escolheu lhe devota fidelidade. Aquele que Deus escolheu lhe devota amor, lhe devota lealdade. Não é simplesmente ser um frequentador de igreja, não é simplesmente estar dentro da igreja. Nós precisamos entender que a igreja física, ela não traz a salvação. Nós precisamos estar em Jesus. Não é só estar na igreja. Nós precisamos estar em Jesus. Porque a igreja em si não pode resolver os nossos problemas, mas Jesus sim pode resolver os nossos problemas. Então Deus ele vai prezar, ele vai trazer o ato providencial sobre pessoas, seu povo, aquele que foi escolhido por Deus, mas nós temos que devotar algo para Deus, nós temos que entregar algo para Deus. E o que é que nós entregamos para Deus? Fidelidade, amor e lealdade.
É isso que Deus pede de nós para que venhamos demonstrar para Ele. Então, esse texto diz, porque, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, e tem aí as benesses, né, deste ato de amor que nós devotamos para com Deus. Temos outros textos aqui, Isaías 49:15, que diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então Deus está usando a força do amor de mãe, né? Não preciso eu explicar, porque todos vós conhecem a magnitude do amor de mãe, e Deus usa justamente este amor para mostrar ao homem que, se porventura a mãe viesse a esquecer, Deus não esqueceria de mim, nem esquece de você. Confortante, né, irmãos? Confortante aos nossos corações saber que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Nesse o outro texto que nós temos para a meditação dentro desta verdade, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, né, o chamado de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Jesus convidando para vir, né, e prometendo: se você vier, eu alivio. Se você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vou aliviar. Tome sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo que aquilo que ele vai nos dar é muito mais leve do que aquilo que nós carregamos. Né? Então é isso que ele tem para oferecer a cada um de nós, mas ele requer essa fidelidade, ele requer esse amor, ele requer essa lealdade para com ele. O próximo texto é João 13:1, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o texto traz para nós que Jesus amou seus discípulos até o fim, né? Ou seja, dizendo que Deus te ama, que Deus se importa com você, que você é importante para Deus e que Ele é o maior interessado em prover as suas necessidades, porque você também devota para Ele fidelidade, você devota para Ele amor e lealdade. Então não é à toa, aqueles discípulos que estavam com Jesus assim devotaram para Ele, assim ofertaram para Ele justamente essa fidelidade, apesar das falhas que eles tinham. Né? Nós trouxermos Pedro, nós trouxermos outros discípulos também que são seres humanos, que estão fadados a fracassos, a erros, a falhas, mas aqueles homens devotaram amor, fidelidade e lealdade para com o Senhor. E o Senhor os amou até o fim. Vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. Então a provisão de Deus vem justamente sobre este ato de fidelidade para com Deus. O próximo texto, João 17:24, diz assim: Pai, dentro da oração que Jesus fez, no capítulo 17 de João, versículo 24: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, dentro da oração, Jesus pede ao Pai para que aonde ele estivesse, os discípulos também estivessem, mostrando mais uma vez o amor de Jesus pelos seus discípulos, por aqueles que são fiéis, por aqueles que escolheram justamente seguir o caminho da salvação. Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 34, nós temos também aqui, Lucas 12, 22 a 34, o Senhor tratando e falando com os seus discípulos. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro,
e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Olha Jesus perguntando. Porque você está preocupado? Se a gente não consegue fazer coisas pequenas, né? E a gente fica tão preso em nosso mundo que a gente esquece da magnitude do Deus que nós servimos, do tamanho do Deus que nós servimos. Né? E aí vai transcorrendo o versículo 27, ele traz a referência dos lírios, como eu falei anteriormente, né? E fala que Deus usa e exorta os discípulos. No versículo 28, aqui no final, está dizendo: quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus veste a erva do campo, que hoje está aqui, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vocês. E, né, de uma forma bem segura, diz: homens de pequena fé. Ou seja, nós demonstramos uma fé pequena quando estamos envolvidos nessa atmosfera de preocupações, de insegurança. Entenda que o Senhor, ele provê as suas necessidades, que Deus provê aquilo que você precisa, né? E continuando, né, no versículo 31, ele vem com um ponto muito importante sobre a provisão de Deus sobre aqueles que ele escolheu. Diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus coloca aqui a prioridade daqueles que amam, daqueles que são fiéis a Ele, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscarmos a face do Senhor, é buscarmos a comunhão com Deus, e as demais coisas com certeza serão acrescentadas. Não estou dizendo aqui que você deve cruzar os braços e esperar a providência de Deus e ficar sentado. Não, de forma nenhuma. Não é isso que a palavra de Deus prescreve para nós. Pelo contrário, nós temos que ir, nós temos que fazer, mas o Senhor, ele fará com que as coisas venham prosperar, ele fará com que as coisas venham dar certo, que as coisas venham progredir, né? Mas segue de um ato nosso. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, e até nós entendemos que este é um princípio de um mandamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Então Deus vem nos ensinando mais uma vez. A gente fica tão preocupado, tão apreensivos, e esquecemos do que é essencial para a nossa vida. E há muitos que trabalham, muitos que correm, muitos que se preocupam e que no final não alcançam nada. No final se frustram. No final estão cansados, estressados, doentes, doentes, porque na muita preocupação existem as doenças, né, que trazem transtornos para a saúde destas pessoas. Mas nós aprendemos ao Senhor a ter prioridades, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Colocar em primeiro lugar, colocar como primeira base o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz de uma forma tão carinhosa: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele trata justamente que para a gente não ter medo, ó pequeno rebanho, de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão paterna, né? Ele trata a nós com esse carinho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Nós temos a promessa que nós herdaremos o reino de Deus, estaremos todos nesse reino, nesse restabelecimento que o Senhor trará para cada um de nós, a restauração daquilo que havia lá no paraíso, aquela comunhão, aquela harmonia de tudo. O Senhor agradou nos dar o reino, irmãos. Então isso conforta, isso sabe, traz uma paz muito grande para cada um de nós. Então através dessa fala, através dessa palavra, eu quero dizer a todos vocês, para que vocês entendam: o Senhor ama a sua igreja. Então não tenha medo, não tenha medo, né? Não tenha medo, que você possa colocar como prioridade. Encerrando o versículo 34 dessa passagem, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Né? Então, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o seu coração vai estar onde? No reino de Deus.
seu coração vai estar onde? No primeiro lugar, em Deus, né? E as demais coisas com certeza serão acrescentadas. Se você colocar nas preocupações, seu coração vai estar lá. Você vai adoecer, você vai sofrer, e não vai alcançar aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto quer, porque a sua prioridade está distorcida. Aprendamos com a palavra de Deus que nos ensina, né? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e Deus com certeza nos escolheu, e nos escolheu com um propósito, com um objetivo. O terceiro aspecto da providência de Deus, nós queremos tratar também, é o aspecto do governo, né? Deus, ele tem a governabilidade, Deus, ele governa, né, o mundo, além de preservar a vida, né, e trazer provisão, que foi o primeiro ponto que falamos. Deus preserva, Deus traz a provisão, Deus também governa o mundo. Ele dirige os eventos da história, que acontecem segundo a sua vontade permissiva e seu cuidado. Daniel capítulo 2, versículo 21, nos traz esta revelação. Diz assim: e ele, Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, né? Então mostra justamente que Deus, ele tem o governo em suas mãos para tirar rei, governante, colocar governante. Deus, ele tem toda a habilidade de fazer isso. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano. Deus estabeleceu um plano desde o começo, desde lá do Éden, desde a queda do homem, que o plano de Deus estava estabelecido, né? E através do governo de Deus, Deus faz com que se levante reis, né? Que eles assumam posições e para que a vontade de Deus se manifeste. Agora vamos entender que dentro desse aspecto do governo, nós temos aqui, não sei se eu poderia dizer um problema, né? Mas nós temos aqui um ponto importante para destacar dentro do governo de Deus, que é justamente este ponto aqui. Mesmo assim, mesmo Deus estando governando, Deus estando trabalhando, até Deus consumar a história, ele tem limitado seu poder e governo supremo neste mundo, né? Ou seja, as escrituras dizem que o diabo é o Deus deste século. Então, dentro dessa expressão, né, que o diabo também tem o direito da governabilidade do mundo, e esse direito que o diabo adquiriu foi justamente na queda do homem, quando o homem pecou contra Deus, quando o homem errou contra Deus. Ali houve uma ruptura, né? Ali houve uma concessão que o diabo adquiriu com aquela queda do homem, e ele passou a influenciar justamente todo o planeta, né? O mundo, né? O cosmos. Ele passou a influenciar tudo isso através do seu poder nefasto. Deus continua como governante absoluto, só que o mundo passou também a ser regido pelo diabo, né? Então este Deus deste século, ele tem um controle sobre esta era. Olha o que diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A queda do homem propiciou o governo do maligno, e a natureza, a humanidade e o povo de Deus passou a sofrer as consequências. Então, com a queda do homem, a gente vê até lá no Éden, né? Quando Deus falou ao homem sobre o trabalho penoso que ele teria, e que a terra produziria cardos, espinhos, haveria dificuldades para a colheita, para a plantação. Deus asseverou ao homem que isso iria acontecer. Então a entrada do mal no mundo, a entrada do governo do Deus deste século, trouxe prejuízos enormes para a humanidade. Afetou a natureza, afetou a humanidade em geral, e o povo de Deus, que faz parte da humanidade, porém nas divisões que nós tratamos nos pontos anteriores, do cuidado de Deus sobre todos estes. Então esses foram afetados. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Né? Então, para nos livrar o quê? Do presente século mau. Deus deu a si mesmo
com o propósito de nos livrar deste presente século mau. Em Efésios 6,2 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então vai destacando justamente que nós precisamos entender que no mundo, o mundo jaz no maligno, aquilo que Jesus falou, o mundo jaz no maligno, está no maligno, então ele tem influência, né, também sobre o governo mundial. Deus governa, né, com o propósito de colocar, de tirar, para que a sua vontade seja feita, para que a sua vontade seja alcançada através desse governo. Passemos ao próximo ponto aqui, deixando bem claro a todos que dentro do terceiro aspecto da providência divina, que é o governo, Deus governa, Deus tira rei, Deus coloca rei, para que a sua vontade venha acontecer. Ou seja, tudo está direcionando aquilo que está em Apocalipse 19:20, né, aonde a ação do diabo, né, será finalmente extirpada, será finalmente finalizada. Né? Em Apocalipse 19:20, nós vemos que Satanás, né, será destruído. Deus aniquilará Satanás e seus anjos, né, e trará justamente aquilo que o homem necessita, aquilo que o homem precisa. Ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que mantiveram fiéis ao Senhor e dentro de todo o aspecto da provisão de Deus, desfrutaram de tudo isso, com certeza eles estarão neste momento quando Deus destruirá o mal e finalmente teremos o bem, ou seja, será restaurado, né? Restaurado aquilo que o homem tinha antes da queda. Eu quero encerrar esta primeira parte, né, tratando sobre esses três aspectos da providência divina, e nós partiremos para o próximo ponto, que é a providência divina e o sofrimento humano. Aguardo vocês na próxima aula. Que Deus nos abençoe. Próximos vídeos, você não pode perder. Se inscreva no canal, dê um joinha e ative o sininho de notificação. Até lá!